Senhoras e senhores, muito boa tarde. Daremos início, neste momento, à videoconferência de encerramento das atividades do Comitê Feminina no ano de 2020. Inicialmente, queremos registrar como fator de brilhantismo a presença destacada da nossa desembargadora Maria Zeneide Bezerra, que é presidente do nosso comitê, a juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, a Ana Cláudia Secundo, a nossa conferencista, a juíza de direito Maria Paula Cassone, juíza auxiliar, corregedora da Corregedoria Nacional de Justiça. Também temos a presença da juíza corregedora Fátima Maria Soares. Inicialmente, vamos convidar a desembargadora Maria Zeneide Bezerra, que vai dar as boas-vindas a todas vocês e vai nos dar o prazer de conhecer o currículo da nossa conferencista. Desembargadora, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Eu estou vendo aí que tem vários homens aí nos acompanhando. Estão muito bem, obrigada. E aí nós estamos hoje com um prazer enorme de trazer a nossa juíza Maria Paula Cassone Rossi, que é paulista, filha de seu Vitório Cassone e Maria Alice Teixeira Cassone. Eu faço questão de dizer os pais da gente, porque eu acho que eles têm muito orgulho de todas nós, né? Pelo que fazemos, pelo que somos. E, aliás, o currículo da nossa juíza tem assim uns 30 quilos, então a gente vai dizer só o essencial. Ela é pós-doutorada pela Universidade de Coimbra, doutorado em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC de São Paulo, tem mestrado pela Universidade da Unesp, que é a paulista, especializada em Direito de Família e Sucessões pelo CEL, também São Paulo, bacharelado em Direito, muitas atividades no Conselho Nacional de Justiça, como juiz auxiliar em vários momentos, e estando agora com a ministra Maria Tereza. Então, é um currículo assim, bem denso, mas que tudo isso que eu falei diz do conteúdo intelectual da nossa juíza. E dizer inicialmente, nossa Maria Paula, que nós que fazemos o Comitê de Valorização da Mulher, nos sentimos assim muito prestigiados com a sua presença, com a sua fala, os seus pensares a respeito, porque nós, assim, em termos de ir lá nas varas, em quase todo o Estado, encaminhamos pesquisas, ouvimos coisas que a gente ficou assim, sem acreditar que aquelas coisas incomodariam as nossas mulheres do judiciário. Então, eu vou deixar para falar posteriormente e vou passar a palavra a Vossa Excelência para que a gente possa ampliar os nossos pensares, os nossos olhares, a nossa vivência no judiciário, nós aqui no Judiciário Potiguar, como vocês gostam de falar, e em todos aqueles que estejam, por acaso, assistindo a essa palestra. Pois não, fique com a palavra. Eu agradeço imensamente, desembargadora Maria Zeneide Bezerra, presidente do Comitê de Valorização Feminina do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, por essa grata oportunidade para compartilhar algumas dúvidas e incertezas que nós temos, né? Porque conhecimento nós não temos, mas dúvidas nós temos muito, com uma plateia tão seleta. Esses movimentos de valorização feminina, de ações afirmativas, são especialmente relevantes. Não importa, e um pouco na minha fala, nós vamos fazer uma curta viagem há anos atrás, mas não importa o contexto, e nós sempre temos que nos reinventar para fazer frente aos obstáculos que aparecem no nosso caminho. Então, para nós é uma satisfação muito grande participar desse evento de importância tão notável no cenário nacional. Eu cumprimento também todos os presentes, na pessoa da excelentíssima desembargadora
e das colegas Ana Cláudia Secundo Lemos e Fátima Soares, que acompanham hoje a nossa exposição. Muito obrigada, em meu nome, em nome da ministra Maria Tereza Rocha Assis Moura, Corregedora Nacional de Justiça, que, infelizmente, por conta da agenda, a agenda no início da gestão é muito sofrida, né? São muitas questões que aparecem e entidades que querem trazer suas aflições, segmentos de toda ordem. Além disso, a ministra participa das sessões de julgamento presencial e virtual, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do CNJ. É uma agenda realmente para os fortes, mas de toda forma eu tenho certeza que, se não em presença, mas em espírito, ela está e estará aqui conosco durante esse evento. Eu vou pedir licença, desembargadora, para fazer um compartilhamento de tela. E de antemão, já como eu estava dizendo antes de nós ingressarmos aqui na sala aberta, aqui no CNJ também somos muitas. Temos, em primeiro lugar, aqui, sob o aspecto da corregedoria, a ministra corregedora, a secretária-geral da corregedoria, uma mulher, na minha equipe, que é a coordenadoria de gestão de serviços notariais e de registro, a coordenadora aqui ao meu lado, doutora Andréa Becker. Aqui nós também fazemos coro com as vozes do Comitê de Valorização do Rio Grande do Norte. Então, eu ouso me sentir em casa nessa apresentação. Voltando aqui à tela de compartilhamento, então, eu vou passar brevemente por algumas telas de uma apresentação que eu tomei a liberdade de fazer. O tema que me foi proposto, então, foi a participação feminina na evolução do Poder Judiciário. Esse tema sempre me foi muito grato, e eu confesso que foi um prazer muito grande ter sido convidada para falar a respeito desse percurso da mulher ao longo da história na interface com o Poder Judiciário. E toda a história tem que começar com alguém, né? Aqui, dentro do recorte que eu fiz para trazer nessa breve fala, eu trouxe esta mulher aqui, retrato nesse slide inicial. Segundo os registros que nós encontramos nos arquivos históricos e também da imprensa, essa teria sido a primeira mulher juíza no Brasil. Senhora Aury Moura Costa, que exerceu a magistratura de forma pioneira na comarca de Canindé, no Ceará. Temos, então, aqui um recorte de uma notícia do Diário de Notícias do Rio de Janeiro, que indica, então, essa notícia em 24 de janeiro de 51, que indica a senhora Aury Moura, como nós até comentamos aqui, mais uma Moura, né? A ministra Corregedora Nacional também é Moura, que foi pioneira na contribuição para o Poder Judiciário. Então, nessa época, eu imagino o impacto, né, que se hoje nós já temos tantos desafios e tantas questões, o impacto que deve ter havido para essa primeira mulher na vanguarda, né, da atividade judiciária. E os recortes da imprensa não nos deixam mentir, né? Primeira mulher do Brasil não vê no cumprimento do dever jurídico incompatibilidade alguma de sexo. Se hoje já é uma dificuldade, o tabu, certamente, para a senhora Aury, foi muito maior. Eu fiz aqui um breve histórico da cronologia dessa primeira mulher magistrada. Então, ela nasceu em 1910 no Ceará, ingressou inicialmente na carreira do Ministério Público, para depois passar para a magistratura estadual em 1939. Em 1968, deu início à atividade como desembargadora no Tribunal de Justiça do Ceará.
onde veio a ser presidente da corte, tendo falecido em 1991. Vejam, então, como a imprensa a retratava. Juiz de direito e dona de casa. Realmente, se nós nos transportarmos para aquela época, nós conseguimos imaginar que realmente era algo muito diferente, muito exótico, e ela se dedicava também às prendas domésticas, além da sua atividade judicante. E ainda, um passo à frente, ela tinha uma afinidade especial com a questão do direito penitenciário, fazia propostas, lograva aprovação, sugeriu que os presídios femininos fossem, na medida do possível, dirigidos por mulheres. Então, ela tinha toda uma sensibilidade em relação à identidade de gênero, né? Já desde aquela época. O que, para mim, parece ser mesmo algo intuitivo. Bom, dando sequência, eu trago aqui 2 recortes. Então, rapidamente, ela conta que ela teve vários dilemas durante a carreira, e ela deu exemplo de uma cidade do interior em que ela chegou, e o representante do clero ficou de tal modo surpreendido com a presença de uma mulher à frente do judiciário que deixou a cidade. Em uma outra passagem, ela conta para nós que as promoções dela estavam sendo somente por antiguidade, né? E que, como magistrada, jamais ela teria invocado a condição de mulher, pleiteando mais do que seria exigido de outro homem nas mesmas condições. E ela diz ao final: graças à minha luta, que venho conquistando não para mim, mas para o grupo, um lugar ao sol para as outras mulheres estudiosas do Brasil. Né? Então, vejam aqui um outro fragmento de imprensa, como a imprensa se dirige a ela, né? Com aquela forma surpreendida, ela condena, absolve, indulta, como isso não fosse algo que uma mulher pudesse ou que fosse esperado de uma mulher proceder. E ainda assim acha tempo bastante para dedicar-se aos seus 4 filhos, as 2 meninas, ela tem 2 meninos e 2 meninas, então, casada com um médico que, segundo ela, sempre a apoiou em todas as frentes que ela resolveu inaugurar, né? Mas nunca, sempre deixando claro que ela nunca deixava de exercer o seu papel de mãe e de mulher. E em alguns momentos na imprensa eu encontrei até que ela falava que a função de mãe e de mulher, para ela, seria até prioritária. Eu fico imaginando aqui a pressão que ela sofria, né, para ter que fazer uma observação dessa natureza. Estou, então, satisfeita no meu posto, diz ela. Quero crer que a responsabilidade da mulher é compatível com o meu cargo. Não faço, porém, proselitismo. Então, assim, a meu ver, né, uma simplicidade digna dos gênios. Na sequência, então, eu trago uma outra personalidade do universo do Poder Judiciário Feminino no Brasil, senhora Teresa Grisolha Tang, que ingressou no Tribunal de Justiça de Santa Catarina em 1954 e chegou nessa mesma corte à presidência. Mas ela diz que quando entrou, o presidente disse que ela seria um teste e que ela não se espantou, porque sempre teve que lutar muito para realizar o que queria. Eu trago aqui uma outra mulher, Maria Rita Soares de Andrade, foi a primeira juíza federal no Brasil. Estamos agora em 1967. Ela foi juíza da vara da seção judiciária do estado da Guanabara, tendo chegado como diretora do fórum. Cinéa Cimini Moreira de Oliveira, a primeira mulher do Brasil, a segunda no mundo a ocupar o cargo de ministra de Tribunal Superior, no caso foi o Tribunal Superior do Trabalho, em 1990. Ela sempre na defesa da participação da mulher no mercado de trabalho e na magistratura. Doutora Eliana Calmon Alves,
primeira ministra do STJ, 1999, da carreira da magistratura federal, chegou à Corregedoria Nacional de Justiça no biênio de 2010-2012, diz ela, era meu dever bem representar a mulher brasileira, com esse empenho abrir as portas da corte para outras mulheres. Doutora Laurita Vaz, primeira presidente do Superior Tribunal de Justiça, veio da classe do Ministério Público de Goiás, passou pela vice-presidência e chegou até a presidência, sendo a primeira mulher a exercer essa função. Doutora Carmen Lúcia Antunes Rocha, primeira mulher que chegou a ocupar a cadeira de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Seu mandato foi nos anos de 2012 a 2013. Doutora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, a primeira mulher a tomar assento no Superior Tribunal Militar, foi eleita vice-presidente do Superior Tribunal Militar para o biênio de 2013 e 2015 e, posteriormente, foi eleita para completar, na qualidade de presidente, esse mesmo biênio. Mas aí a imprensa pergunta, vamos voltar um pouquinho atrás na história. Será que as mulheres um dia chegarão ao Supremo? Veja aqui uma reportagem do Correio Brasiliense de 21 de março de 1976. O que há no caso do Supremo? Apenas uma questão de tabu, diz o Correio Brasiliense. O tabu chegou a temer nas bases, as novas ondas poderão levar com o tempo o governo a admitir mulheres na mais alta corte, que também os tribunais superiores estariam abertos, mas a verdade é que elas não aparecem. Aqui mais algumas considerações, né, sobre as mulheres, e eu observo aqui que na penúltima linha da segunda coluna já há uma referência da doutora Auri Moura Costa, agora como desembargadora do Ceará. Então, estamos progredindo, né? Estamos progredindo e as mulheres também estão seguindo nas suas carreiras. Nesse palácio está um dos 3 poderes da República, o Supremo Tribunal, onde até hoje nenhuma mulher pôde chegar, 1976. E será que chegou? Chegou. E não demorou tanto. Veja, em 2000, a ministra Ellen Grace acessou as cadeiras do Supremo Tribunal Federal e em 2006, ela foi a primeira presidente dessa corte, depois de uma carreira dentro do TRF da 4ª Região. Eu trago aqui uma tabela comparativa com alguns dados sobre a composição feminina nas cortes. Então, nós verificamos aqui em uma primeira olhada que o Supremo e o STJ estão equilibrados em relação ao percentual, 18% de mulheres nos seus assentos. Então, não chega a 1/5 de mulheres nessas duas cortes superiores. O Conselho Nacional de Justiça, 46,67%, é o melhor percentual que nós conseguimos aferir desses órgãos que estamos apontando. No TSE, há mulheres na cadeira de ministros substitutos, numa razão de 1 mulher para 6 homens, então seriam apenas 14,28%. No STM, uma mulher também, totalizando 6,67%, e no TST, 18,52%, um total de 5 mulheres e 22 homens. Eu observei aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte a composição de 2 mulheres, né, frente a 13 homens no órgão especial, 13,33%. Não poderia deixar de falar sobre a mulher e o Poder Judiciário sem trazer alguns dados, e eu vou passar rapidamente por eles para não exceder muito a participação aqui nesse evento. Em primeiro plano, nós fazemos um comparativo entre os dados da população brasileira e as mulheres na magistratura. Nós percebemos uma grande disparidade, que se as mulheres são um pouco mais da metade da população, na magistratura elas não chegam a 40%. Sob outro vértice, nós podemos perceber que entre os anos de 2008 a 2018, houve um aumento da participação feminina na magistratura de 24,6% para 38,8%.
Se nós observarmos esses gráficos, nós podemos antever que, se por um lado a participação aumentou, por outro lado, esse aumento, se nós considerarmos que foi num lapso de 10 anos, ele não foi tão significativo assim. Em tribunais superiores, a situação é ainda mais alarmante, né? Tanto nos tribunais superiores quanto na Justiça Militar Estadual estão realmente os menores índices de participação feminina. Veja que em 2018 nós temos 19,6% apenas de mulheres exercendo papéis nos tribunais superiores. Em relação ao percentual de magistradas por cargo e por ramo da justiça, nós verificamos que a Justiça do Trabalho e a Justiça Estadual detêm o maior percentual de mulheres na magistratura. Em contrapartida, nos tribunais superiores e na Justiça Militar Estadual, como havíamos dito, estão os menores índices de participação feminina. Por outro lado, em relação ao exercício de cargos de cúpula nos tribunais, né? Então, vamos afunilar mais. Em média, 21 a 30% dos cargos de presidente, vice, corregedor e ouvidor nos últimos 10 anos. E por segmento da justiça, as mulheres na Justiça do Trabalho atuam nesses cargos de uma forma mais alargada, enquanto que na Justiça Militar Estadual não há participação qualquer de mulher na ocupação desses cargos de cúpula. Em relação às servidoras, funções e cargos de confiança e de chefia, o percentual está um pouco mais equilibrado, né? Nós verificamos aí o quanto as mulheres conseguiram se destacar em números, né, em relação a essas atividades. Passando para a questão da igualdade de gênero, eu trago aqui um enfoque muito particular, com base numa reportagem que foi muito divulgada essa semana, do jornal Jota. Se, por um lado, a igualdade de gênero é um direito fundamental constitucional e também está como quinto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, por outro lado, é importante entender esse ponto de vista dessa reportagem de 3 colegas juízas brasileiras que escreveram no jornal Jota, uma reportagem do dia 8 aqui dessa semana, foi muito comentada, sobre essa figura, né, da composição da Corte dos Estados Unidos, que faleceu recentemente, foi uma grande perda. Antes de ingressar nos quadros da Corte Constitucional, ela era advogada, e como advogada, ela conseguiu, com uma argumentação relativa à perspectiva de gênero, uma nulidade num julgamento importante do qual ela fazia parte, como defensora. Diz ela que era um caso que o conselho de sentença era formado de uma forma desigual entre homens e mulheres. E ela verificou que na legislação local havia 2 oportunidades para que as mulheres declinassem da função de juradas. Então, a argumentação que ela desenvolveu nesse processo foi, para além da igualdade de gênero, foi o direito do acusado, da sociedade, em ter um corpo de jurado que incluísse uma proporção razoável de mulheres. Que, sob essa perspectiva, que importaria menos defender a justa expectativa das mulheres de participarem da tomada de decisão e mais o direito do réu de ser julgado por um corpo de jurados escolhido a partir de um painel razoavelmente representativo da sociedade. E destacam as nossas colegas ainda neste artigo, né? É desejável, benéfico e necessário que os espaços de poder sejam plurais e diversos. As mulheres não precisam fazer parte do poder judiciário mais do que o poder judiciário necessita delas para ancorar a sua legitimidade. E eu não poderia deixar de passar aqui também, falando tanto de mulheres, sobre a questão da interseccionalidade de raça e gênero. E nesse particular,
eu trago aqui questões que foram apontadas nestes 2 eventos ocorridos no âmbito do CNJ. Veja aqui que esta apresentação feita pela doutora Gabriela Moreira de Azevedo Soares, aqui da Secretaria Especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégicas do Departamento de Pesquisas Judiciárias, diz que o percentual de magistrados pardos e negros seriam 16,5% e 1,5%. E se nós formos afunilar este percentual, nós verificamos que apenas 6% dos magistrados é composto de mulheres negras e pardas. Então, veja que o percentual se reduz ainda mais do que na primeira estimativa. Para além dos magistrados, nós temos dados em relação às comissões e bancas de concurso, e só foram identificadas 2 mulheres negras na composição de bancas de 2 concursos realizados por tribunais regionais de trabalho nos anos de 2010 e 2012. Mulheres pardas, apenas 25 mulheres faziam parte de comissões e bancas nas justiças do trabalho e na justiça estadual. E na justiça federal, os únicos não brancos informados referiam-se a 2 integrantes mulheres que se repetiam por 3 vezes com identificação de raça cor amarela e que compuseram as comissões e bancas de um mesmo tribunal. Então, observamos aqui como a questão racial também está presente, para além da questão de gênero, nos quadros da magistratura e dos servidores também. Eu não poderia deixar de trazer a resolução 255 de 2018 do Conselho Nacional de Justiça, que institui a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário, assegurando que todos os ramos e unidades do Poder Judiciário deverão adotar medidas tendentes a assegurar a igualdade de gênero no ambiente institucional, propondo diretrizes e mecanismos capazes de orientar os órgãos jurisdicionais a atuar para incentivar a participação de mulheres nos cargos de chefia e assessoramento, bancas de concurso e como expositoras em eventos institucionais. Eu destaco que esta resolução entrou em vigor ao ensejo do mandato da ministra Carmen Lúcia em 2018. Para finalizar, eu não poderia deixar de trazer aqui algumas palavras em relação à ministra Maria Tereza. E já digo de antemão que sou suspeita para falar do assunto, de maneira que eu vou procurar trazer breves fatos, já que sou suspeita, não dar minhas conclusões, para que vocês possam trazer as suas conclusões a contexto. A ministra Maria Tereza, para além de uma profissional de envergadura, muito disposta, muito capaz, professora, doutora da Universidade de São Paulo, membro do Conselho Consultivo da Rede Mundial de Integridade Judicial da ONU, e diversos conselhos de revista e Instituto Brasileiro de Direito Processual, ela desponta na carreira dentro do Poder Judiciário. Então, hoje, como membro do Conselho Superior da Escola Nacional da Infam, ministra do Superior Tribunal de Justiça e corregedora nacional de Justiça. Mas, ao longo da carreira, na magistratura, ela participou de vários órgãos internos do Poder Judiciário, iniciando no Superior Tribunal de Justiça, passando pelo Tribunal Superior Eleitoral, chegando ao cargo de Corregedora-Geral Eleitoral, Diretora-Geral da Infam, Corregedora-Geral da Justiça Federal e Ministra Vice-Presidente do STJ. O que nós podemos dizer da ministra Maria Tereza aqui é que, para além de magistrada, a sensibilidade e a delicadeza da mulher fazem diferença no dia a dia de todos que com ela trabalham. Eu
Eu tenho muitas saudades do período anterior à pandemia, em que nós tínhamos as atividades presenciais, e eu tive a oportunidade de atuar como juíza instrutora no gabinete da ministra Maria Tereza no Superior Tribunal de Justiça. E quando a ministra chegava no gabinete, nós já percebíamos, porque ela dificilmente ficava reclusa dentro do próprio gabinete. Ela andava pelos corredores, falava com todos os servidores, os quais ela sempre conheceu por nome. Ela consegue perceber quando algum servidor tem uma queda de rendimento, parece que está com algum problema, e ela sempre se interessa por tudo isso. Então, ela é muito próxima a todos que consigo trabalham e a todos que a ela venham trazer qualquer tipo de demanda. Muito acessível, recentemente empossada no cargo de Corregedora Nacional de Justiça, acompanhou todos os servidores do seu gabinete no treinamento que fizemos no CNJ, em relação ao novo sistema. Então, era algo que ela poderia ter feito sozinha e fez questão de acompanhar nós, os servidores. Essa é a nossa querida ministra Maria Tereza. E eu trago aqui, para encerrar a minha fala, uma imagem de um curso que foi dado pela Infam, na época em que ela era diretora-geral, na Universidade Católica de Lisboa. Para esse curso foram levados juízes de todos os tribunais do Brasil, e a ministra na condição de diretora, representando a Infam. E ela muito nos surpreendeu, né? Nós não conhecíamos, não tínhamos tanta proximidade com a ministra nessa época, a circunstância da ministra ter participado do começo ao fim desse curso, chegando em primeiro lugar e saindo por último. E num grupo que nós tínhamos para trocas de mensagem com os colegas, um colega nosso de Minas Gerais postou essa foto com essa imagem, né? Essa foto contém, no meu entender, uma grande lição para todos nós juízes, quer tenhamos mais ou menos tempos de carreira. Então, foi uma imagem que, na minha concepção, descreve a ministra mais do que qualquer palavra, né? Sua postura. Eu trago aqui, no final, um fragmento de um texto de também uma colega, juíza de direito da Vara de Violência Doméstica de Sobradinho, à época da publicação, e essa mensagem que eu gostaria de deixar. Não importa que tipo de obstáculos ou dificuldades tenhamos que enfrentar no nosso caminho, façamos hoje a diferença. O presente não é um passado em potência, é o momento da escolha e da ação. Essa é a mensagem que, respeitosamente, gostaria de deixar para todos que nos assistem hoje, não sem antes agradecer uma vez mais a desembargadora Zeneide pelo carinho do convite. Eu deixo aqui o e-mail de contato e o e-mail da Corregedoria também, permanecendo à disposição de todos. Muito obrigada. Colega, a gente está muito feliz com essa explanação e que calha realmente dentro dos nossos desafios. Porque se a gente viu no primeiro momento, naquele artigo primeiro da juíza do Ceará, o juiz fulaninha de tal, hoje nós já estamos, né? Já estamos tendo um crescimento nessa atualização dos nossos cargos, da nossa vida. Eu acho que eu estou aqui também, eu gostaria de apresentar a doutora Flávia Vergara e a doutora Andréa Barreto. Elas estão aí, uma faz tudo, sabe aquele tipo bombril? Que é Flávia, nos assuntos, e essa Andréa Barreto em outros, em todo o viés social que nós temos ao longo de mais de 10 anos, que é esse núcleo de ações e programas socioambientais do Tribunal de Justiça. E eu fico assim encantada,
que nós que fazemos outra atitude junto ao GMF, a gente vê uma mulher, a primeira mulher que já se preocupava com o interno que está ali na penitenciária. Que coisa fantástica. Eu não sabia, aprendi bastante hoje. E vou levar para o GMF essa mulher como símbolo de uma luz, porque nós não tínhamos nada a respeito de penitenciária, a gente está falando nisso, mas vou já finalizar. E ela, naquela época, já pensava. Então, o que é que aqui temos aí a Ana Cláudia, que faz parte desse comitê, a desembargadora Judite, que também faz parte, a Francineide Barbosa, a juíza Carla, que é lá do Médio Oeste, lá do Mossoró, e Fátima, que está conosco, né? Que é da violência doméstica, é assim uma grande mãezona do judiciário. E eu dizer o que exatamente? A nossa ação primeira, doutora Paula, foi exatamente colher daquelas mulheres que fazem o judiciário, o que é que ela pensa a respeito da nossa construção como mulher dentro do judiciário. Tivemos uma pesquisa, né, foi bem trabalhada, e acreditem, nós ficamos assim pasmas. Por quê? Porque algumas delas, né, Ana Cláudia, algumas delas queriam apenas chegar e ter esse viés que a nossa ministra tem. Bom dia, como vai? Sorria, seja feliz, pelo amor de Cristo. Então, a maioria conversava das deficiências, conversava nisso, que nós, apesar que somos muito mais do que 51% da população brasileira, se a gente quisesse, se a gente fosse unida, a gente faria presidente, desembargador, senador, deputado, a gente faria tudo. Mas será que aquela mulher que está lá no Rio, aqui em Natal, lá em Rio do Fogo, que é bem pertinho dos extremos da Europa, da África, ela teve essa oportunidade de saber isso? Então, essa luzinha aberta, de preferência vermelha, assim, bem piscando bastante, é o que nós temos tido a vontade e vamos fazer, de levar para as mulheres, olhem, vocês são valiosas. Nós estamos aqui dizendo ao nosso juiz que não ri, que não vai na secretaria ver como é que está o seu povo. Saber que é porque que Flavinha hoje está triste. Flavinha é linda. Por que a nossa louríssima aqui está triste? Eu tenho esse mesmo viés de saber por quê. É aquele povo que estudava filosofia, por quê. Então, esses desafios que nós temos que enfrentar são muitos. E acredite, Paula, vocês estão aí cheias de mulheres competentes, eficientes, entusiasmadas. Esse é o grande diferencial das nossas equipes, todas. São muitas equipes. Equipes do NAPS, equipes do GMF, equipes agora da valorização desse comitê e outras equipes que a gente faz parte. Então, a gente impõe a gente transmite um entusiasmo que sem ele a gente não vai para frente. E sem ele também a gente não quebra essas amarras, né? Essas amarras que ainda existem. A gente vê o Congresso, a gente vê o nosso tribunal, a gente vê outros tribunais. Em termos de servidores, nós estamos mais ou menos muito bem. São muitas mulheres. Em termos também de juízas, no nosso estado, temos muitas, quase equilibrado. Então, isso é um viés, isso é um olhar que a gente faz uma leitura assim fantástica. Porque nós somos juízes, sim. Nós temos que instrumento de trabalho? As normas. Mas nós temos aqui dentro um coração deste tamanho, uma sensibilidade enorme
maior do que esse Oceano Atlântico que nos banha aqui, bem pertinho de nós. É isso que a gente tem que levar. E nós, Paula, quando a gente faz bem feito. Nós somos virginianas, né? Eu sou virginiana, é um horror quem é virginiano, porque tudo você tem que estar nos detalhes. Então, é esses desafios que a gente tem que seguir no comitê. Temos ainda 5 minutos, eu não sei se alguém quer conversar, se quer falar alguma coisa. Cláudia? Ana Cláudia é assessora da presidência. Boa tarde, desembargadora. Boa tarde à nossa colega Paula, que tanto nos abrilhantou, né, essa tarde. E, assim, a força da desembargadora é isso mesmo, viu? A gente que está perto, que está junto, que convive com ela no dia a dia do trabalho, ela é essa mulher guerreira. E, assim, é uma pessoa que a gente tem que se espelhar, né? Além de ser mulher, ser forte, guerreira, bonita, arrumada, a gente tem que seguir e ela mexe tudo para que dê tudo certo. Assim, coordena o NAPES, faz a nossa coordenação também desse núcleo feminina. E eu, desembargadora, eu estou saindo agora da assessoria da presidência, mas eu vou deixar com a senhora a missão da gente aumentar, porque eu também faço parte do grupo Democratizando, que o CNJ tem com a conselheira Flávia Pessoa, de a gente aumentar ainda mais a nossa participação, de além da feminina, contra o racismo, contra aí as formas de preconceito, né? E valorizar ainda mais com as nossas tarefas, colocar para frente. Eu sei que a senhora tem essa força e essa garra de lutar e continuar alcançando os nossos objetivos. Eu acho que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte já tem feito muita coisa, apesar de não ter muita coisa no papel, né, de resoluções, mas através do núcleo, através do nosso comitê, a senhora e o Tribunal Presidente agora tem feito muito, assim, com afinco, com força, para que a gente alcance alguns objetivos nesse sentido, né, de valorização feminina, de combate ao racismo e outras formas aí de preconceito. Então, assim, eu parabenizo da gente terminar nosso ano de coordenação do núcleo feminina com essa palestra tão bonita e tantos, assim, conhecimento sobre o papel da mulher, né, a mulher juíza, o início, como começou, e que a gente continue. Como a senhora disse no início, né, nossos pais, eu agradeço bastante a minha mãe, que sempre disse, minha filha, vai estudar, eu deixo as tarefas domésticas para depois, se você quiser, não precisa fazer, vai estudar e seja o que você quiser. Então, hoje a gente agradece bastante, porque a gente conseguiu almejar o nosso papel, né? Aquilo que a gente tinha vocação e queria ser, e, assim, tentar levar um pouco para a sociedade e para a nossa vida e a vida dos outros, esse mistério que é a justiça e que é o que todos almejam. Então, assim, eu agradeço bastante essa palestra e parabenizo mais uma vez a nossa equipe feminina por terminarmos o ano assim tão bem. Alguém que está na sala quer se pronunciar? Bom, então, da próxima vez, minha querida Maria Paula, essa semana estava tendo uma entrevista, eu lhe vi na televisão, na TV Justiça, e fiquei assim já encantada com a sua fala naquele momento, e agora com toda essa história, esse histórico que trouxe para nós, né? Porque eu não tinha feito ainda, e fiquei muito feliz. E a gente tem dois agradecimentos grandes, que são exatamente ao nosso queridíssimo Adamec. Ele já é um potiguar, né? Vai ser daqui a pouco. Essa pandemia impediu que se fizesse este ano, que ele nascesse esse ano aqui em Natal, mas a gente vai, bem breve, a gente vai fazer isso. Ele tem raízes profundas de trabalho aqui em Natal, Adamec. É um cara assim, com experiência fantástica. Será transmitido. Doutora Adamec fala muito carinhosamente da senhora.
E também ao nosso presidente, Maria Paula. O desembargador João Rebouças tem uma alma feminina. É um homem filho lá da Areia Branca, da Terra do Sal, que é esse sal que nos dá vida, né? É o sal. Tanto que eu fiz questão de levar a Damec e os meninos do CNJ para ver uma montanha de sal. E eles ficaram encantados. E de lá saiu o nosso presidente, que nos dá todo o apoio, todo, incontestável apoio para as nossas ações, as nossas atitudes, que o que eu digo sempre é que a lei está ali dizendo, mas ela está morta. Se não tiver uma Maria Paula, se não tiver uma Maria Tereza, se não tiver uma Eliana Calmon, minha amiga de muitos anos, do tempo ainda da Faculdade de Direito do Rio Grande do Norte, onde ela era professora minha e nos tornamos grandes amigas. Então, precisamos disso. E precisamos muito mais. A gente não está acomodada. A gente está ainda número 5, anota, 5. Vamos caminhar, né? Se Deus quiser, essa pandemia vai passar e a gente vai retornar a ouvir aquelas meninas, aquelas servidoras, nas comarcas, em todas que a gente foi, da necessidade de uma coisa simples, que é um cumprimento. Como aquela moça que a gente ficou encantada. Nós louvamos naquele dia, quando ela disse, olha, eu saí de casa triste, cheguei no trabalho, eu queria tão somente que alguém me abraçasse, que alguém dissesse bom dia, como vai? Rapaz, isso é uma coisa assim que não tem mensuração. Então, que nós, nesses desafios, que a gente tem que colocar tudo isso que a Ana Cláudia, grande juíza, grande assessora da presidência, e o que eu digo, Maria Paula, é o seguinte, nós não somos nada se não tiver uma equipe assim fantástica, como eu tenho em todos os assuntos que me chegaram ao longo do tempo. Então, parabéns ao nosso presidente, desembargador João Rebouças, que vai deixar um legado de principalmente social, essa visão, um olhão bem grande, uma lupa bem grande para o social, porque nós temos uma missão. Nós estamos aqui trabalhando com as normas, mas lá na ponta, tem o jurisdicionado que espera de nós ontem que resolva a sua demanda. Então, muito obrigada. Fiquem com Deus. A coordenadora, né, está aí também, estamos muito bonita, alinhadas, né? E eu espero que a gente faça uma outra, mas nunca, jamais ir na sexta. É ruim a sexta-feira, porque, na verdade, a agenda estava muito apertada e a gente ficou aqui, mas é bom no outro dia e no outro horário, para que a gente possa ter realmente o ano que vem, a gente vai retomar as nossas ideias e a gente precisa de você, viu, Maria Paula? Nós já estamos, assim, encantadas, apaixonadas por vocês, que nos trouxe grande ensinamento hoje, nessa tarde. Muito obrigada. Desembargadora, mais do que qualquer coisa que nós pudéssemos falar, nos encantou tudo que ouvimos aqui. Então, quero deixar mais uma vez que estaremos sempre à disposição para ações conjuntas, aguardamos a visita, né, do Rio Grande do Norte aqui na Corregedoria Nacional, e doutora Ana Cláudia, desejamos felicidades na nova trajetória aí que se inicia no ano que vem. Desembargadora, estamos encantadas com o vosso trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada e muita saúde, e que nos cuidemos muito para a gente poder fazer o nosso trabalho com bastante afinco. Obrigada a todos.